Sejam muito bem-vindos ao 2V Podcast. Eu sou Viviane Lara, host desse podcast. E ele só existe por causa de apoio de várias pessoas, dentre elas a Saúde 4.0, Saúde Colaborativa. Lá é um ecossistema de produtos e serviços em saúde. Obrigada pelo apoio. Agradeço muito por vocês estarem aqui conosco. Eu tenho excelentes convidados queridos e são os meus afiliados, Diogo e Aline. Olha aqui o nosso público batendo palma! Mas a gente vai ficar comedido e a gente vai apresentar as pessoas de uma maneira bem bonitinha, só que eu preciso de óculos. A Aline Sabadini, ela é fisioterapeuta dermatofuncional, formada pela Unisa, especialista em harmonização facial e corporal, e ela tem uma mentoria de corporal na prática. É empresária de sucesso. Há quantos anos, Bia, agora? 9 anos. Vai fazer 9 anos. Excelente. Diogo Silva, conforme ele quis aqui colocar nesta ordem de prioridades, ele é marido da Aline, ele é desenvolvedor de software e empresário também. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Esqueceu de falar faixa branca de jiu-jitsu. Sorry, vamos lá. E Diogo Costa. Como tá aqui, Costa? Ela colocou como se tivesse já admitido o nome de vocês dois ao mesmo tempo. É verdade, verdade. Nossa, Diogo, como que tá sendo isso? Você colocou isso como tão importante agora no seu disclaimer aqui de apresentação? Pois é um marco, né? É uma mudança. E foi onde eu me encontrei dentro dessa mudança, né? Foi o meu norte. Uhum. Você tá falando do jiu-jitsu, no caso, né? Então, exatamente. Não do seu casamento. Não do seu casamento. Tem que ficar Olha, claro. primeira briga! Tem que ficar claro. Desde o momento que eu pensei em mudar, né? Em querer crescer, em querer empreender, eu ainda tava no começo, assim, quando eu decidi, eu ainda tava meio perdido. E aí eu fui mudando vários hábitos. E aí o jiu-jitsu entrou no meio desses hábitos. E aí me deu um norte do que eu precisava fazer. Porque eu acho que o exercício físico é importante, né, na sua mudança. E é uma coisa que não tinha enraizado em mim. Eu odeio academia. E hoje eu gosto de academia, mas porque eu quero evoluir no jiu-jitsu. Eu acho que é por isso que eu falo que é o marco. É o norte da minha evolução. Você sabe que as pessoas são influencer antes mesmo delas se dizerem influencers, né? Sim. Você me influenciou e você influenciou a pessoa mais importante da minha vida, que é meu filho, né? Ele faz jiu-jitsu por sua causa, é sério. Legal. E mudou a minha... Na verdade, eu fiquei muito mais confortável, porque pra mim é uma coisa que você torce o pescoço da outra e que a pessoa vai ficar paralisada pra sempre. Então, eu tinha essa visão bem limitante de jiu-jitsu e tal, além das coisas que a gente brinca, né? Um homem agarrando o outro, aquelas coisas todas. Mas, quando você trouxe a filosofia, né? E como eu vi a mudança em você... E nada faz mais do que o exemplo, né? O exemplo arrasta mesmo. Sim. E eu gostei muito de ver essas mudanças que vocês colocaram na vida de vocês, mas em especial de você, né? Era pra gente ter deixado isso para o fim, né, Diogo? Você tá acabando aqui com o meu cronograma. Com o seu roteiro? Não, imagina. Tá tudo bem. Essas coisas são importantes, mas assim, o que eu acho mais interessante ainda quando a gente tá fazendo agora, a gente tá fazendo uma série de podcasts com casais, porque eu sempre converso com você, e é muito interessante que casais que optaram em evoluir juntos e empreenderem juntos, é impressionante como dá certo, né? É impressionante como muda a dinâmica em casa, e se deu certo, escala numa corrente assim muito grande, né? E quando eu olho pra vocês, eu não sei o que vocês viram um no outro, porque eu também falo aqui, estou repetindo pela terceira vez, né? Nos meus podcasts que eu tô fazendo com casais. O maior contrato que você faz na vida, o primeiro empreendimento que você faz é na vida a dois, né, com as duas pessoas. O que você viu no Diogo que você falou assim, olha, vale a pena investir? O que você viu na Aline que vale a pena investir? Então, primeiro você. No dia 1, nada, porque eu olhei e falei, não é meu estilo. Foi isso que eu disse. Mas aí é muito... Você sabe que é bom pro libriano isso daí, né? Começar devagar, que libriano é muito de afoito. Mas existe uma questão de que se a beleza fosse a questão, né? Não te acho lindo, amor, hoje em dia. Mas a primeiro momento, a primeira vista, foi o que eu disse. Não, né? Não quero, tal. E o que me fez ver que valeria muito a pena é o nível de paciência que o Diogo tem. Assim, E hoje, eu garanto que não só para o início, mas para a longevidade deste casamento, que é muito longo, cara, se não fosse a paciência do Diogo, eu posso garantir que nós não estaríamos aqui. Que legal você ver a contribuição dele pro casamento e pra vocês estarem juntos, né? Você deposita nele muito do que vocês tiveram de tempo e do quanto vocês estão aqui. E reconhecer isso no outro é muito legal, né? Sim, sim. E você? Ixi,
totalmente interesse a beleza dela. Totalmente. E eu acho ela até inteligentinha, acredita? Sim, cara. Só que aí, é o seguinte, eu fui rejeitado, né? Pela primeira vez, né? Ela estudava com... O que para um sagitariano é excelente. É aquela aí você risadinha. fala assim, Beleza, então. Né? É verdade. E aí, ela estudava com o meu primo e o meu primo que nos apresentou, né? E aí, ela não se interessou por mim no primeiro momento. Falei, tudo bem. E aí, a gente... depois a gente estudava no mesmo lugar, né? A gente passou a estudar no mesmo lugar no próximo ano. Isso, e eu acabei me aproximando dela como amigo, assim, Uhum. ajudava em muitas coisas, ela gostava de conversar comigo, e eu falei assim, não vai ser por isso daqui, mas vai ser por isso daqui, pelo menos, né? E aí a gente começou a conversar e bateu muita coisa. E na época, eu dançava. É verdade. Isso pra mim é a coisa mais incrível que eu sei de você. Você Sério? sabe, né? Sério. E muito bem, viu, galera? Muito Inclusive, bem. Diogo! Esse é o seu momento. É difícil, Diogo. E Eu assim, vou concordar. qual que eram as armas, né? Qual que eram as armas? Mas você dança forró, que é uma coisa... Das forró, né? Tem raízes nordestinas, eu adoro forró. E... Não, Gente, o problema de fazer podcast não quis ser amigo é que você sabe exatamente. a pirraça que tá sendo feita. Gente, não é de verdade absolutamente nada com o Nordeste. É só uma pirraça. Que a gente sabe muito bem de que é a pirraça, com nome e sobrenome. Tudo bem. Mas é enfim, verdade, seu pai ou sua mãe? Minha mãe e meu pai. Seu mãe e seu pai. Isso. E aí, qual que é o interessante? Que, assim, eu sempre tive na minha cabeça, sempre foi minha arma. Uma era fazer a pessoa rir e dançar. Essa era a A diferença. gente não vai conseguir fazer um podcast, Diogo. Não A gente vai. acabou de brincar agora. Pois é. Vocês que se controlam, porque eu tô aqui posturado, É viu? verdade. Ó, vocês se controlam. É que a piada é boa. E aí, é isso daí. E aí, teve um momento derradeiro, não sei se você lembra, que foi que ela me chamou pra ser padrinho de crisma dela. Gente, é isso. Nossa senhora, é verdade. Foi Rolê esse o time. Quando a gente fazia a escola que a gente estava junto, era um colégio católico. E era um curso técnico, né? Mas era um colégio católico. E aí foi quando eu me interessei pelo catolicismo. Minha família não é católica, e aí já que tinha, eu falo que é o suplência da crisma, né? Eu fui fazer lá o supletivo da crisma. E realmente, ao invés de ir uma vez por semana, eles faziam um curso de férias para você fazer primeira comunhão e crisma. E eu fui fazer. Agora pensando, eu não quis ter férias, né? Olha que doideira. E aí, quando termina, você tem que ter um padrinho de crisma. O problema é que o padrinho de crisma precisa ser crismado. E na minha família, ninguém era crismado. Entendi, agora entendi. E aí, o Diogo era a pessoa mais próxima, tipo assim, o amigo mais próximo que era crismado. Que E sabe contar o rosário, né? Não, Rezar o ele rosário. sabe rezar até salve rainha. Isso. E aí, eu cheguei nele e falei, olha, porque a padrinha tem que ser uma pessoa próxima a você. E eu cheguei nele e perguntei, Diogo, você não quer ser meu padrinho de crisma? E ele respondeu um não ofendido. Não! Tipo, ofendidíssimo, né? Foi. Mas porque você valoriza isso num ponto que você achava Não, porque que ele isso queria namorar comigo, não pode namorar com afilhado de crisma, né? Ô, gente, eu tô achando que é uma coisa nobre. Não. Foi exatamente. Eu faço uma mas eu- conotação diferente de você. Pois é. Mas eu falei exatamente isso daí. Eu falei assim, meu interesse em você é outro. É carnal. Exato, é Quero quase ser o uma- matrimônio, não é? Mentira, você não falou isso não, você Não só falou falei. não. Mas você entendeu. Não, eu falei. Você só falou não. Você só falou Eu não. não expliquei o porquê, não? Você só falou não. De jeito nenhum, Tá, não. na minha cabeça eu tinha explicado. Você explicou Mas anos ficou implícito, né? Pelo menos, né? Anos depois você explicou. Ok. E aí foi assim, né? Foi. E aí, assim, a Esse gente... padrinho não foi. Não foi. Não foi. não foi. Eu tive que Não, pedir isso pro cara não. que me deu aula de crisma ser meu padrinho, porque eu não tinha ninguém pra ser. Coitadinho. Não tenho nem contato hoje em dia. É porque eu também respeitar. Eu sempre. faz sentido, né? Eu respeito, né, aquele momento e eu sei que se meu interesse nela era, né, em ter um relacionamento e tudo mais, eu não poderia ser padrinho dela, Ah, eu não que é sabia. instruir diferente. É. Né? E Exatamente veja isso. que até aí é a história de como não namoramos, né? Porque Exato. até aí Não chegou assim não a chegou, parte gente que ainda negócio- não namorou. Porque, e aí? Como E que aí acontece? a gente não namorou. E aí, E aí não, demorou não. mais um ano Isso, até a gente namorar. Exatamente. Quando a gente passou esse um ano sem nenhum contato, porque ele não me respondia. E... Ah, chegou a Exato, sua o vez. jogo virou. Ora. Exato. MSN, caso alguém aí lembre o que é, então ele não me respondia mais no MSN. E até no próximo ano eu fui numa pizzaria, que era aniversário do primo dele. E aí eu cheguei lá e ele tava lá, e aí a gente foi buscar uma amiga em casa. E aí eu entrei no carro e falei assim: nossa, mas você é um mal agora, né? Porque eu falo com você no MSN e você nem me responde.
E aí ele olhou bem na minha cara e falou assim, você tava namorando com outra pessoa, eu nunca quis ser seu amigo. Olha! Aí eu fiquei quieta, né? Porque você não tem o que responder, aí ficamos assim, ó. Né? Fomos buscar a Olhando pizza. pra frente no carro. Aí foi aí que você deixou claro que você não queria ser meu amigo. Exato. E aí foi isso. E aí esse dia faz 15 anos. Isso. E não, e detalhe, quando eu deixei ela na casa dela depois... Eu Depois falei, do quê? depois do evento, né? Depois da confraternização de aniversário, eu deixei ela na casa dela, e aí eu falei assim... A gente não vai falar sobre empurrar o carro. Não, empurrar o carro a gente já tava junto. Não tava. Foi nesse dia. Foi nesse dia? Foi nesse dia. Que a gente foi... Não, aí calma. A história agora só vai ladeira abaixo. Exato. Aí a gente saiu da pizzaria e foi pra um racha. Gente, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. A Aline é uma pessoa que lembra do exato episódio do Grey's Anatomy que a Meredith fez não sei o quê, naquele lugar. Ela conta a fala. Exatamente. Então, Exato. assim, o Diogo não tem como. Ele tem que falar assim, Foi, Mesmo que ele não eu só lembra, mesmo que ele não concordo. concorda. Aí piorou, porque a gente saiu da pizzaria e foi pra um racha em Interlagos. Legalizado. Legalizado, era dentro do autódromo. É. Não sei se isso ajuda. Mas aí saindo de lá, Seu pai nunca soube disso, ele vai saber sabia, agora. eu liguei pra ele pra pedir, porque eu não podia chegar depois da Não, meia-noite. mas era um evento comum que tinha dentro do É. Autódromo de Interlagos. É, Era tinha tipo que um estar na evento. É que ela fala arquibancada. racha, era uma corrida, mas ela fala assim que é mais bonito. Mas né? qualquer um podia ir? Qualquer um é podia. aberto. Você pagava. Não, você não pagava nada. Não pagava? Era de graça. Mas Qualquer um era podia ir. legalizado, Que bonitinho. arriscado, né? Mas eu ficava na arquibancada, Bi. Igual Ai, quando pra você você assistir, você não ia correr. Eu tô achando que você ia não. Que racha, gente. Não, Você não. A vai. gente foi assistir. Ah, então deixa eu melhorar a minha frase. A gente foi em uma corrida no autódromo. Isso! Pronto. Pronto. Mais fácil. Que aí chamava de racha, que a gente Exato. chamava de Ah, racha. Aí que o tá. nome do evento era racha. E aí, indo embora, o carro dele acabou a gasolina. Foi. E o cinto E tava... aí eu fui sair do Ferrado. carro, né? Porque aí íamos fechar o carro pra buscar gasolina e eu fiquei presa no cinto também, que emperrou. Foi. E aí, quem empurrou o carro? Nós todos, eu inclusive. E aí, a gente tá há 15 anos E aí juntos. depois ele, não, calma. Ele me levou em casa. Aí eu levei ela em casa. E eu falei, Com gasolina agora. com gasolina. Aí eu deixei ela na casa dela. E eu acho que ela já tava esperando, Achei que né? eu já tinha ganhado, A gente. minha proposta. Falando, nossa, agora eu se consagro. Ela Agora falou, eu se consagro. é agora que eu... Aí eu falei assim, A posso gente te fica dar um... falando português errado. Eu Gente, falei agora é há um pouco meme. vareia, tá? É? Vareia. Eu fiquei vareia. Eu falei vareia de verdade. É porque é um gente. meme é um- isso. Procurem o meme, agora eu se consagro. Eu É, entendeu? É que a gente tem que explicar tudo, gente. Entendi. Que eu não sei português. Né? Entendi. Tá. E aí eu deixei ela na porta da casa dela e ela, né? Aí eu levei ela, Eu desci assim, ó. tudo pronto Prontinha. pro primeiro beijo. Aham. Tudo pronto pro primeiro beijo. Aí você fez o quê? Boa noite. Não. Eu falei assim, posso te dar um selinho? E eu dei um selinho, virei as costas e fui embora. Você teve tempo de falar assim? Uhum. Eu falei sim, ele fez assim, ó. Entrou no carro e foi embora. Só isso. Mas fez assim. Exato. Você sabe que foi a melhor técnica pra Libriana? Pá. Libriana, você tem que fazer isso. Você tem que amassar. Amassar que aí... Autoestima, tentar. Exato. Aí ele foi embora e eu fiquei, ué. Foi estranho, antes queria tanto, agora nem quer tanto. Aí, enfim, daí no dia seguinte, ele me mandou mensagem, vamos forró? Falei, vamos. Agora você falou. Agora vai! E aí eu já tinha minhas técnicas, né? Rodopiava e já... Deixar a pessoa meio tonta. Exato. Pra não ter como Exato. escapar. E aí Então. foi aí que a gente começou a namorar. foi- Nesse dia. E nunca a gente separou. Nunca. Nunca É uma regra que a gente tem. se quiser sair, você não vai sair 2 vezes. Primeiro que agora a opção, né, depois do casamento é morrer, não dá pra você morrer 2 vezes. Mas a gente nunca separou. Nem de tipo assim, ai, vamos brigar e a gente terminou. Não, nunca. A gente nunca terminou. E aí a gente tá junto, então. desde É que tem uma história bem, como é que se diz? Bem forte, né? Emblemática, que foi baseada nisso daí. Teve uma vez, que a gente já tinha bastante tempo junto já, que a gente brigou mesmo, assim, uma discussão, e ela pegou as coisas dela e foi embora. Da casa dele, gente. Eu não morava com ele, da casa dele. Ela foi embora. Pra minha casa. E aí eu fui atrás dela. Não na hora. Não, na hora. Eu No deixei dia ela se seguinte. acalmar, obviamente. Me acalmei também. Porque esse é um problema com ela também, né? Porque eu não discuto e ela discute. Ela Porque vai eu, longe. Eu não vou falar coisa que vai machucar com ela só porque eu tô nervoso, Ela vai, entendeu? vamos aqui, vamos dar a mão pra falar. Entendeu? Então, assim, eu respiro e depois... E ela tem necessidade de falar, mas eu deixo falar, tá tudo bem. E aí ela pegou as coisas dela e foi embora. E aí ela se acalmou, eu me acalmei, e aí eu fui atrás dela e falei, você nunca mais faça isso. Foi Porque- só isso que ele falou.
Porque quando a gente casar, você não vai poder mais fazer isso. Então isso daí não é pra ser um costume. Então a gente nunca vai ser essas pessoas que vão e voltam, vão e voltam, vão e voltam. Uma vez saiu, nunca mais volta. Já era. E aí a gente tem isso de regra há 15 anos. 15 anos. Firme e forte, sem ir embora. Dá vontade? Dá vontade. Claro. E tem horas que você quer, enfim, você acha que a única solução é sair, Uhum. né? Porque é um momento de estresse, etc. E isso que vocês fizeram é uma coisa bem interessante, porque dentro de uma empresa são acordos, né? Então você faz alguns acordos. E os acordos, você concorda que vocês dois eram adultos. Você já poderia falar, não concordo, eu quero ter outra visão. E você fala, beleza, não quero essa. E a gente diz que não. E eu acredito que tanto empreender quanto num casamento, os acordos eles precisam ser relembrados exatamente no momento que acontece o pior. Sim. Né? Porque é nessa hora que você vai ser provado, né? Quando a gente fala de cultura da empresa, visão, missão, valores, você escreveu isso no melhor momento. É o momento que não tem problema, que tá tudo incrível. É a hora que você faz o casamento, é a hora que você faz uma série de coisas. Quando você for provado se aquilo lá realmente existe, com certeza num momento ruim. Com certeza num momento desafiador, né? E quando vocês olham esses acordos, falam muito, conhecendo muito mais a Aline e agora conhecendo bem você, é interessante que tanto a Aline quanto o Diogo são pessoas que tem esses valores muito fortes, que é o do casamento, é o de estar juntos e é o de tentar, mesmo quando tudo é difícil, né? Porque todo mundo solta a mão do outro quando a coisa ficou difícil. Você só sabe quem é seu amigo mesmo. Olha que legal. Eu sempre achei que era no momento de dificuldade. Você sabe quem é seu... Eu vi esses dias e eu falei, isso é verdade. Você sabe quem é seu amigo no tempo que tá bom. Porque esse cara, às vezes, não suporta o seu sucesso. Às vezes, eu acho que você descobre nos dois momentos. Tem os que não suportam o sucesso e tem que também que saia... quando percebe que não há benefício em ficar, né? Exato. Ou que o benefício em ficar não é tão imediato. Tão grande. Exato, assim, isso sim. Parece clichê, né? Mas quando você passa, você realmente entende o significado disso, né? De a amizade é quando nos momentos difíceis. Exato. E casamento, ele é desafiador para dizer o mínimo, né? Todo mundo que vai casar, e a galera fala assim, o primeiro ano é lua de mel. Eu falo de jeito nenhum. O primeiro ano é quando você vai conviver na casa com uma pessoa que cresceu criada por alguém diferente de você. Não estando de férias, né? Não estando de férias. Porque as pessoas falam, quer saber como é o casamento? Viaja junto. Eu não. Quer saber como é o casamento? Vai pagar umas contas junto. Né? Vai lavar uma calcinha. Exato. Vai viver realmente. E aí tem coisas, né, que... mas é que fulano é irritante. Você também é, né? Você também é. Só que você se irrita com uma coisa, ele se irrita com outra, e aí você vai ter que começar a escolher. Não é qualquer irritação sua que vai dar pra brigar, não é qualquer desgosto. Agora ele tem uma frase nova, que aí ele fala, pode ficar nervosa, eu não vou parar de falar. Que agora ele, né, é coprodutor, então ele fala, por exemplo, olha, você não gravou o story suficiente hoje, e aí eu falo, tá. Aí ele fala, não adianta você ficar nervosa, porque eu vou continuar falando. E aí é muito... Mas é legal que você ouve. Eu fico quieta. Eu ouço e fico quieta. E é legal, é interessante isso daí, porque eu tava até pensando nisso, né? Eu tava tentando criar algumas coisas na cabeça pra poder falar. E é interessante isso daí, porque transformando isso pra empresa, as pessoas falam assim, não, sei lá, vamos supor, casamento, negócio à parte. Acho que com a gente não. Apesar de ser bem recente, assim, a gente empreender, né? São 3 meses. 3 meses. A gente tá empreendendo junto. O mesmo relacionamento que a gente tem com a administração da casa é o relacionamento que a gente tem dentro da empresa, entendeu? Eu respeito ela como minha esposa dentro da empresa. Então, a sociedade não é assim, você é profissional, entendeu? É até mais fácil, eu diria. Porque eu sei, eu consigo julgar um pouco melhor o que ela gosta, o que ela não gosta e vice-versa. Então, algumas coisas já são pré-aprovadas. Sim, já facilita o processo, sim. Entendeu? Então, as pessoas acham que é difícil. Pra mim, do jeito que a gente vive, é mais fácil. É mais fácil. Até porque isso até é uma coisa que existe um nível de cuidado, mas não um nível de cuidado que eu teria para ter que explicar para outra pessoa por que algo não vai ser feito assim. Tipo, não, isso aqui não vai ser assim. Para ele, eu falo, não, isso aí não tem a menor condição de isso aí ser desse jeito, não sei o quê. E ele já entende, já tem um disclaimer prévio. E o meu é muito na parte de aparência das coisas, né? O Diogo, ele tá bem como coprodutor. Então, o meu é muito assim, o que a gente vai falar, o que a gente vai
mostrar tal. Eu falo, olha, sei lá, às vezes tá montando um cenário pra gravar uma aula. Eu falo, gente, isso aqui, ó, tem a menor condição esse fio aparecendo aqui atrás, que é uma coisa que pra outra pessoa teria que dizer, olha, fulano, não é bonito que fios fiquem aparecendo em fundo de vídeo, assim, que é uma coisa meio óbvia, que não ofende quando eu falo, ó, esse fio aqui não tem a menor condição. E aí, se fosse uma outra pessoa pra eu conversar, não seria mais constrangedor. E eu sou libriana, né? E eu tenho dificuldade de dizer para as pessoas assim, tá uma porcaria. Não, ficou péssimo, né? E o Diogo, às vezes, não é nem uma questão de falar, é uma questão dele olhar pra minha cara e falar, tá bom, próxima coisa, né? Entendeu? É interessante, porque isso é muito do dia a dia, né? Que você vai absorvendo de uma pessoa. E olha só, tanto o casamento quanto as relações profissionais, elas se destroem, não é às vezes uma grande coisa. Não, às vezes são detalhe. nessas pequenas coisinhas todos os dias que vão destruindo, né? Sim. Eu analisando a vida de vocês, há quantos anos? Você sabe todas as datas. Quantos anos eu estou na sua vida? Tô pensando. 12, né? Se você tá 15 com o Diogo. Eu tô desde 2011 com ele, você me deu aula em 2013. E eu olhando tudo, eu percebo assim, você começou o nosso podcast falando sobre mudanças, né? E eu analisando e sendo madrinha de casamento, eu percebo uma grande mudança de vocês dois a partir desse momento de uma decisão de casar, né? Então, assim, eu tenho 48 anos, eu nunca fui uma pessoa que valorizou a instituição casamento até eu casar. Né? Eu achei muito importante a partir do momento, porque nunca foi um sonho, né? Casar. E a partir do momento que eu casei, eu passei a acreditar que aquele ritual para a nossa sociedade é uma coisa importante para nós como noivos e como a sociedade como um todo. E eu estive lá, fiquei muito feliz, e eu vejo essa mudança de vocês dois, apesar de vocês já terem uma convivência e já morarem juntos, a partir do casamento eu vi que mudou alguma coisa. Eu tenho essa percepção, tá correta? Ela tá, você quer falar? Pode falar. Ela tá, e eu vou te falar que existe uma coisa, é o que eu falava nos primeiros dias. Primeiro, pra mim, foi surpreendente casar, né? A hora que abriu a porta do cartório. e realmente era um casamento. Porque eu achei que eu ia, tipo, de uma repartição, assim, ó. Que o cara falasse, casou. E aí, quando abriu a porta e tinha um tapetinho no juiz, eu fiz assim pra ele. Gente, é um casamento de verdade. Deve ter isso na filmagem. E quando eu voltei, né? Então, a gente foi viajar e tal. E aí, quando eu voltei... As pessoas falam assim, e aí? Não muda nada, né? Eu falei, gente, muda tudo. Como? Não sei explicar. Não sabe explicar, é isso. Não sei explicar, mas muda tudo. Eu vou dizer de uma coisa muito simples, né? Eu sou uma mulher, eu tenho 30 anos. E quando eu vou preencher um documento, tem uma coisa chamada Estado Civil. Casada. Porque escrever solteira quando você não é solteira é muito diferente. Eu ouvi isso de uma grande amiga minha. E ela falou assim, apesar de uma pessoa extremamente bem resolvida, não era um problema. Ela falou, como é interessante como muda o status. É bem interessante. Mesmo. Pode falar bem pra você. Eu acho que, minha visão acho que é como homem mesmo, sabe? A responsabilidade que você cria de ter a necessidade de cuidar, isso que vira a chave. Assim, acho que a gente sempre se cuidou, né? Eu cuidava dela, sempre protegi ela. Mas depois do casamento, né? Mudou. Eu acho que muda bastante coisa. A gente começa a... parece que é só pra ela esse negócio de você escrever casamento. Até tinha uma brincadeira muito feia, que a Aline odiava. Na época, eu falava assim, ó, depois que casar, já era. Depois que casar, solteiro nunca mais. Solteiro nunca mais. Porque aí você é divorciado ou viúvo, né? É verdade. Sim. E depois que você percebe que você casou, parece que vira uma chave de que... É difícil você falar de um jeito... Parece que quando você casa, não é que você vira homem, né? Mas é que você vira um homem da casa, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Sim, 100%. E mudou, inclusive, como você lida com as pessoas da família. Sim. Também. Isso também mudou. Sim, porque as pessoas como olham pra você são diferentes. E eu notei isso também no meu casamento. Como as pessoas te olham assim, até a palavra, porque assim, quando você fala assim, ele é meu namorado, ele é meu noivo, ele é meu namorido, sabe aquela palavra? Você odeia, né? Você odeia. Não gostei, não existe. Mas as pessoas falam, né? Você fala assim, meu marido, mas não é, mas é só um papel, né? Não é. E, assim, o problema é que antes você explica, né? Não, eu sou casada. Não no papel, mas eu sou casada. É tipo, eu sou casada, mas... Né, tem mas... Agora não. Só casada. A gente usa aliança?
isso é só um detalhe, né? Isso é só um detalhe. Não, a gente usa aliança. Tivemos um problema técnico. O bom é que ela me defende nisso daí, porque eu tava junto quando perdeu. Além dela tava junto quando eu perdi minha aliança, que foi quanto tempo depois que a gente casou? 1 mês depois que a gente casou, eu perdi minha aliança. O meu irmão perdeu na lua de mel. Pois é. E Manjá levou. E falou, entrega na oferenda. Mas ela me defende porque eu insisto muito pra gente ir lá. Gente, isso sempre eu que falo, vamos outro dia. Vamos lá comprar outra aliança. E fala, é verdade. Vamos outro dia. E aí acaba nunca dando a prioridade, é verdade. Vamos sair daqui, vamos lá comprar uma aliança agora. Porque eu falo todas as vezes. Sim. Todas as vezes. E é importante, realmente, é importante. Segundo algumas pessoas da minha família, meu tio, Delei, ele fala que chama atenção de mulheres que querem homens casados. Eu falo assim, não tem problema, vai continuar usando. Enfim. São tantas coisas, tantas camadas. Exato, não dá. Não, hoje não. Não é aliança, é o cara, né? Exato, mas tudo bem. A gente começa essa mudança, né? E eu falei o que eu mais gostaria de ouvir de vocês, porque assim, eu sempre digo que esse aqui é um espaço que eu posso chamar de meu. É um projeto que eu faço para mim, para o meu gosto, porque eu quero muito que as pessoas saibam de histórias que eu acredito que são importantes. E como eu nunca estou errada, sempre tenho razão, eu queria muito falar para as pessoas nesse momento, que nem vocês estão empreendendo há 3 meses, né? E essa tomada de decisão tá muito ainda palpável para vocês, né? Como vocês decidiram fazer isso. Porque normalmente quando você olha lá na frente, aquele casal que deu super certo, que aconteceu uma série de coisas, você ouve, um dia a gente conversou, a gente entendeu. Mas para vocês, realmente foi uma decisão muito importante, né? Foi. Que poderia mudar tudo. Então assim, eu queria que vocês falassem do processo até chegar na decisão de empreender juntos. Nossa. Posso começar? Pode, e aí você continua? Pode. Vamos, eu vou chegar nisso. O processo começou com um evento de desenvolvimento pessoal, que eu queria muito ir, e ele não queria ir de jeito nenhum, então eu falava pra ele disso, ele me mandava vídeos ridículos mostrando como eram esses eventos, e aí um dia, agora vamos ter que mexer com religião. Um dia, e assim, ele era categórico no não, porque eu posso falar não e posso mudar se o meu não for, tipo assim, não, tal. O Diogo, se ele fala não, ele vai até o fim do não dele. E aí, então, por algumas vezes eu insisti que ele fosse, e ele disse que não. E aí, um dia, eu conversei até com o casal que vai vir, e ele falou assim, olha, se não for pra ir junto, não vai. Aí eu falei, tá bom. E aí eu fui à missa, um dia, porque eu vou à missa aos domingos, e aí eu falei diretamente com Deus. Falei assim, olha, eu vou chamá-lo pra ir uma última vez, e se ele tiver, se isso for bom para a nossa vida, que ele aceite. E eu nunca mais vou chamar se ele não aceitar. E aí eu fui pra casa. Aí Deus, nesse momento, se vira, né? Não, aí Deus fala, pô, eu sei da prova, né? Era você que tava aí pra se desenvolver, agora eu que... Entendi. Exato. Beleza. E aí eu cheguei em casa e falei pra ele assim, amor, eu vou falar pra você a última vez. Eu gostaria muito de ir nesse evento. Eu entendo que você não queria. Eu jamais gostaria de fazer uma coisa que fosse boa pra mim, mas me afastasse de você. Se você não quiser ir, eu não vou. E aí ele falou, pode comprar, eu vou. Assim. Aí eu comprei correndo, pra ele não mudar de ideia. E tem gente que não acredita em Deus, né? Tem gente que não acredita em Deus. E aí a gente foi nesse evento, e aí assim, gente, as primeiras 2 horas, eu tava achando que meu casamento ia acabar ali. Porque a cara do Diogo era uma cara assim, do que é que eu estou fazendo? Com aquela história, né? De música alta e mão pra cima, e dá um high five aqui, e não sei o quê. E isso foi mudando ao longo do primeiro dia, né? No primeiro dia ele já saiu com muito mais, assim, depois da primeira dinâmica, ele já venceu o que eu tô fazendo aqui, entendi que tem alguma coisa aqui. No segundo dia, é o momento em que eles vendem, né, uma mentoria pra galera que quer começar no digital. Eu quero fazer curso há muitos anos, você acompanha isso, há muitos anos, e eu não consigo nunca consegui tirar esse projeto do papel sozinha. E aí, quando chegou lá, a mentoria era um valor, assim, que não era uma possibilidade pra gente naquele momento. E o Diogo falou, a gente vai fazer. Eu falei, a gente não vai. Ele falou, a gente vai fazer sim. E eu falei, então tá bom, então vai só um. Ele falou, não faz nenhum sentido um só fazer, os 2 vão fazer, porque nós temos visões diferentes, a gente vai começar um negócio com visões diferentes. Os 2 têm que estar lá. E aí eu, não. E ele falou assim, porque é muito doido, as pessoas acham, eu sou muito expansiva, eu falo muito, tipo, meio brava.
Então as pessoas acham que a nossa vida, ela é puxada por mim. Mas eu não sou a pessoa mais corajosa. Concordo. A pessoa que decide o que a gente vai fazer por fim é o Diogo. Foi assim quando a gente foi pra Disney. Foi assim quando a gente foi mudar pro primeiro apartamento. E tá sendo assim pro digital também. E como foi pra você, Diogo? Nossa. O agente da transformação. É interessante isso daí, porque ela tem uma visão e a minha decisão de empreender é um pouquinho diferente ainda. É legal. De como funciona. O meu realmente veio logo após o casamento, né? A gente casou foi em outubro. E aí eu fiquei, acho que há uns 3 ou 4 meses na mesma rotina que eu tinha, que era trabalhava, e aí eu jogava muito, e aí eu perdia muito meu tempo nisso daí, achando que eu no CLT era isso. Era isso a vida, agora é só esperar. Né? Estou fazendo a minha parte. Exato, estou fazendo a minha parte. E aí um dia a gente ia ter filho, e assim ia, entendeu? Sem muita expectativa de vida, assim, digamos assim. E aí quando chegou em janeiro, caiu a ficha que, cara, não, tá errado. E é muito difícil daí, porque a gente tem que quebrar algumas coisas que a gente carrega lá de trás, né? Porque, por exemplo, diferente da Aline, a Aline tem uma família, né? Principalmente o pai dela, que já vem empreendendo já há muitos anos. Então, ela acompanha isso daí desde pequenininha. Então, assim, empreendeu, quebrou e se virou. Acho que o mais próximo de CLT que o pai dela teve foi na polícia mesmo, né? E como professor agora. E como professor. Mas mesmo assim, ele não deixa de empreender. Não, meu pai sempre teve 2 empregos. Sempre teve um negócio e já foi vender bolsa. Július. Eu sou o filho do Július. Ele sempre, de vender bolsa como camelô e ser policial ao mesmo tempo, a ter padaria e ser professor ao mesmo tempo que é o atual. Ele sempre teve 2 empreendimentos. Então, assim, lá em casa, o normal é ter 2 empregos. É você se virar. E eu cresci numa família que, era mais importante você ter uma carteira assinada do que um diploma na parede. Então, a gente cresceu assim. Eu não culpo. Porque era a realidade que a gente vivia. Sim. Total. Tanto que não foi meu primeiro emprego, mas um dos meus empregos foi trabalhar no McDonald's. Então, assim, não importa o que eu fizer. Eu tinha 16 anos. Não podia... óbvio, minha mãe sempre prezou eu ir pra escola bonitinho, mas eu tinha que estar trabalhando. Porque isso... Exato. Ressignificava o homem, era o que eu entendia de homem, foi o que eu aprendi. E faz sentido dentro da realidade, entendeu? Mas qualquer tipo de trabalho, Valeria, não precisaria ser um trabalho que melhore a sua vida financeira, só que mantenha. E o da minha família era que melhore, né? Melhore, da minha família, exato. Especificamente do meu pai. Que melhore, assim, você tem que... Qual que é o próximo, né? Era mais por esse caminho. E em janeiro, que eu falei, não, tem uma coisa errada aqui. Só que é muito difícil você mudar isso daí e você saber pra onde você vai. O que aconteceu em janeiro? Em janeiro? Em janeiro a gente teve uma conversa que as coisas precisavam mudar. As coisas precisavam mudar. Porque a Aline queria ter filhos, a Aline queria melhorar na vida dela e eu tava mantendo hábitos que eram ruins pro nosso relacionamento. Mas você via isso? Que era ruim? Você Não tinha via. essa percepção? Não via. Isso que é legal, né? Porque mudar a cabeça é a coisa mais difícil que tem. Né? Porque assim, você tava fazendo uma coisa de errada. Eticamente, nada errado. Não tá fazendo nada errado. Não, eu tô concordando com... Não, eu entendi, mas você tá fazendo uma coisa ilegal? Você tá fazendo uma coisa errada? Não. Mãe, fala que não, tá fazendo legal. Você fala não, você fala não. Não estava. Não estava. Não estava. Sim. Né? Então, é isso. Então, assim, não tava fazendo nada, mas não tava o suficiente, né? Isso é muito importante. Só que aí veio essa percepção sem direção. Tem direção. Tá bom, então eu vou parar isso, mas e aí? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Exato. Essa foi a questão, mas eu vou fazer o quê? Só fazendo um parênteses aqui, trabalhar no McDonald's dá certo, viu? Você é a terceira pessoa que tá sentada aí. Você tá brincando. Sério? Eu sei que a Cláudia Demetrios. Você. Ah, é a Cláudia Demetrios. Os dois trabalharam, é verdade. Me fez a não ter medo de trabalhar. Isso daí eu cresci com isso. E fazer daí. várias coisas, né? Várias coisas. Mas conta de janeiro. Aí então, janeiro passou. Aí é exatamente isso daí, é querer mudar, só que não saber o que fazer. Sim. E aí a gente começa a fazer algumas coisas meio desordenadas, né? Que é, vamos pra academia. Aí acordava cedo, ia pra academia, ia meio... Nossa, ia de qualquer jeito, tal, não sei o quê. E aí a gente ficou até o meio do ano assim. Até setembro. Até setembro, O evento né? foi em setembro. Até em setembro. Sem saber muito o que fazer. E eu ainda não acreditava ainda muito no...
queria fazer alguma coisa diferente, só que eu não acreditava nessa parte de empreender ainda. Eu achava que eu tinha que melhorar na minha carreira dentro do escritório que eu trabalhava, curso, e é isso daí, entendeu? E aí, quando chegou em setembro, que a gente foi nesse evento aí, que foi, putz, cara, foi foi assustador. Essa é a palavra. Eu fiquei assustado, real. A gente podia falar agora que vocês foram no meu evento. Né? A gente podia dar 11x. Não foi, gente. Ainda não. Mas aposto que vai ser assim também. Confia. Confia. E aí, eu comecei a entender algumas coisas. Falei, poxa, é isso daí. E aí, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Não é arriscar, que é a palavra. Como é que eu posso falar? Confiar. Confiar, exato. Confiar, principalmente nós dois juntos. Que aí foi essa minha insistência da gente entrar mesmo não podendo. Eu claramente não tava confiando. Exatamente. Em um direcionamento pra gente empreender, entendeu? Sim. Então lá a gente aprendeu um monte de coisa, aprende muita coisa, porque é tudo muito novo ainda. E aplica isso daí. E já mudou totalmente. E aí, com isso, vem os hábitos, né? Que aí vem o jiu-jitsu, Não com isso vem os hábitos. Lá também não era só da parte de empreender. Então, falava sobre tudo, né? Sobre, primeiro, você quebrar essas crenças que você tinha ali em relação à família, de que onde você tá bom. Depois, a preocupação com o próprio corpo, da onde você tá, né? Nesse período, pensando em não só não estar doente, mas ser saudável, que já casa muito com que a gente fala... Eu já falava muito sobre isso. Já falei isso no podcast anterior, ele é quase que só sobre isso. Depois vinha da questão de você construir realmente da sua família ser o seu núcleo familiar ali da sua casa. E depois, e aí como você vai fazer isso crescer, acho que o empreender entra aí. E a parte da religião depois entra, mas não tão fortemente assim. A gente fala sobre isso, qualquer coisa. Mas uma coisa interessante, transformando isso para números, tá? Em janeiro, eu me encontrei com 93 quilos. Né? Eu tenho 1,77 de altura, 93 quilos. As pessoas têm uma ideia de como é que eu estava acima do peso, né? E aí eu decidi mudar. Quando chegou em setembro, né, já com essa decisão de mudar, eu tava com 88 quilos. 89, eu acho. 89,2, que eu não lembro de números. E aí a massa tava no sei Por isso que eu de olho água. pra ela. Exato. Por isso que eu olho pra ela, porque ela vai só confirmar pra mim se acertou o número. É isso. E aí eu tava com 89. Ou seja, né? Eu estava querendo mudar, mas eu não tinha direção. Eu tô transformando isso pra números, que em são 8 reais. meses, 4 quilos a menos. Exato. Não querer. E aí, depois dessa decisão de vamos empreender, vamos se juntar e vamos resolver. Até a data de hoje, eu tô com 80,8, vale né? dizer que foi outubro, novembro, dezembro, sejam 4 meses, né? Com janeiro. Isso. E nesses 4 meses, você perdeu outros 9. Agora fazendo um pitch da Aline, vamos fazer, né? Não, um absurdo. Tudo com orientação. Mas, Diogo, como é que você fez? Você foi no nutricionista? Você fez o que? Não. Clínica Sabatini. Eu fui na Clínica Sabatini. Ele só aproveitou o conhecimento que já existia em casa. Já existia, mas, exato. como eu falo, eu não ofereço emagrecimento nem pro meu pai, nem pro meu marido, nem pra ninguém. A pessoa tem que querer, e aí o dia que ela quer, o conhecimento tá aí, eu explico. Exato. E aí mudou. Adaptei meus hábitos, adaptei a alimentação, as orientações dela. Ainda sou meio resistente a fazer alguns tratamentos com ela, mas não é porque eu não acredito, veja bem. É porque eu tenho um pouco de... Não é dó, mas eu acho que... É verdade. Ele sempre acha que eu trabalho muito. É. E aí ele fala que o horário que eu não tô atendendo outra pessoa, não tem por que eu atender ele, que eu posso ir pra casa descansar. Entendeu? Meia é só hora, por gente. isso. Meia hora. Botoxinho. Uma enzimazinha. Olha que interessante. É muito interessante como vocês transformam em palavras, como tudo tem um começo e uma trajetória, né? E eu não errei, novamente, quando eu falei do casamento, né? E vocês têm essa percepção que essa mudança de status social, você fala assim, mudou uma coisa, você não consegue nem falar o que é. Não sei. Né? E muda. Mas muda. Aí você começa em janeiro, que foi uma conversa, né? Essa conversa, ela foi importante para você tomar, mas já estava latente, percebe? Sim. Aí já estava latente, aí você tem a conversa. Da conversa você já muda. 8 meses que você falou muito claro, que é a falta de direcionamento. Porque assim, as pessoas falam dos cursos, falam mal, eu e você, nós dois somos muito parecidos em relação a isso, você sabe disso. A gente fala mal, eu sou mais curiosa do que você, às vezes eu acho, né? E aí você vai resistindo igual eu, igualzinho, até estamos juntos, eu estaria igualzinho a você nas primeiras horas. Mas a gente se dobra pro resultado. Existe alguma coisa que é falado, ou que entra na sua cabeça que faz assim, ó,
Eu sei exatamente que a gente fez um curso juntas, e eu falei pra você exatamente o momento que quebrou a minha resistência. Qual foi o momento que quebrou a sua resistência? Nossa. Você lembra? Você consegue lembrar o que aconteceu? Porque você tá resistente. O que acontece? Existe normalmente uma coisa, que é um momento, alguma coisa que você consegue lembrar? Ela identificou como a primeira dinâmica. Cara, é difícil falar, porque pra mim foi uma construção. É que nem a gente fala, cada palavra é um... Como é que você brinca mesmo de... Não é um soco no estômago que você fala. Eu falo que eu começo com alguns tapas na cara e termina com um soco no estômago. Isso. Então são... Nossa, que amor. Exato, são pequenas coisas que vão te dando tapa. Você fala, caramba, não tô fazendo meu papel de homem dentro desse relacionamento, entendeu? E aí são construção. É porque é muito bom porque você entende o que você tá fazendo de errado. Então, vamos lá. Primeiro, você precisa entender a sua posição dentro do seu lar, entendeu? Que é o de prover, que é o de cuidar, que é o de proteger. E assim vai indo, entendeu? Em todas as partes. Até chegar na parte de você construir riquezas. Pra quê? Porque isso vai gerar segurança, isso vai gerar conforto, seus filhos vão estar seguros, entendeu? E aí essa parte que você entende, principalmente no Brasil que a gente tá, que a única forma, ou a principal forma, ou a forma mais plausível pra você fazer as coisas do jeito que é empreendendo, não tem jeito. E aí você vai por esse caminho. É interessante, de novo, né? Porque assim, eu falo várias vezes interessante, né? Porque é realmente interessante. Quando você olha, foram várias coisas, mas elas estão latentes. São valores que você já tem dentro de você. Como eu conheço vocês, isso é uma vantagem e desvantagem, né? Para vocês, desvantagem, para mim, sempre vantagem. Mas você tinha uma questão com dinheiro muito interessante, né? Eu não sei se... Aí você pode me falar melhor, se era falta de merecimento ou que não vou conseguir. Mas quando isso teve um significado para você do por que empreender, para onde você ia chegar, aí fez sentido. Igual o jiu-jitsu. Eu vou treinar para eu ser melhor no jiu-jitsu. Então, quando a gente coloca um porquê que eu vou fazer... Porque assim, nós gostamos do resultado da dieta, certo? Sim, A gente não gosta do processo. Sim. Beleza? É assim para todas as coisas. A gente gosta muito mais do resultado, mas muito mais do que o processo. Só que se você conseguir transformar o processo em menos pior, a coisa vai melhor também, no final. Ou se o que você quer no final faz sentido. Porque a questão é que, por exemplo... até do emagrecimento especificamente, o que ele saiu, foi no jiu-jitsu ali, acho que 2 semanas depois, né, do evento, e ele já volta no primeiro dia falando assim, eu preciso ficar mais leve pra treinar. Eu preciso mais leve, porque eu não consigo evoluir, né, então eu preciso ficar mais leve porque eu tô ficando muito cansado. E aí foi assim, agora já existe uma meta eu preciso chegar no peso tal porque eu quero participar de um campeonato. Então, é pra menos a meta de peso? É pra menos. É pra menos? 76 quilos. 78, né? 76? 76 pra competir. Pra competir, 78 né? meu objetivo. Meu objetivo. Porque você acha que você vai competir com gente muito mais pesada, se você ficar nesse peso. É alta e pesada. Alta e pesada. Tem sentido. A envergadura faz muita diferença, as coisas, né? E aí, pra 76, ou o cara é muito mais leve, ou tem uma envergadura compatível, aí a competição faz mais sentido, enfim. Mas eu acho que aí quando vocês, né, tô falando de vocês, vem este fim, aí acabou. Acabou. Não tem um meio, assim. O meio tá tudo bem, não, é porque eu quero isso aqui, ó. Não, porque eu quero isso aqui. E acabou. Que é uma coisa também diferente de mim. Eu imagino assim, eu quero isso e imagino que vai estar pronto amanhã cedo. Eu vou dormir. Exato. E aí, não estando pronto amanhã cedo, eu vou diminuindo o meu ânimo em relação a isso. Coisa que não acontece com ele. Não, vamos, então, vamos. Só uma coisa, porque às vezes isso daí é até um problema, né? Porque às vezes eu sou empolgado demais, né? Entendeu? Tanto que Culpa o signo. Você tá certo. Sagitariano é terrível. 2 semanas, o que você faz? Assino um plano anual. Compra 2 kimonos. Exato, foi no jiu-jitsu, assinou um plano anual, na primeira aula, comprou 2 kimonos. Assim. E vai 4 vezes. Não, 80. Aí começou indo, 200 vezes por semana. Eu falei, você vai se machucar. Não tem como você não fazer nada. Eu não vou. Bom, rasgou a face do reto abdominal, assim, de um jeito que levou uns 2 meses pra se recuperar. Mas é por isso que você casou com um fisioterapeuta, né? Por isso. Perfeito. Muito laser, graças a Deus. E é o que eu falo pro Vitor, tá doendo aí? Nossa, se você conhecesse uma fisioterapeuta, eu brinco com ele. Ele chegou com sangue esses dias. Você não escreveu nada. Meu filho chegou com uma imagem, gente, com sangue. Vitor, de onde é esse sangue? Eu falei, vou mandar mensagem pro Diogo agora. Diogo, como que é isso, gente? O Vitor tá chegando com sangue na roupa. Como é que chama a roupa por baixo? Hashguard. Hashguard. Isso. Chique. Enfim. E aí também a parte do empreender
o lançamento... Olha que doido, eu tô há seguramente uns 5 anos querendo lançar curso e não aconteceu. O Diogo decidiu que ele ia entrar e o primeiro aconteceu 1 mês depois. 45 dias depois. 45 dias. Que só foi o tempo da gente estruturar, saber qual produto que a gente ia lançar e vambora. Só foi falar o produto, porque estruturado mesmo a gente não aconteceu, né? Foi, exato. vamos fazer uma aula. E aí as pessoas foram, e aí a gente foi e foi. Assim. E foi super bem? Foi super bem. Foi super bem. Foi super bem. Super positivo. Foi super positivo, mas agora nós estamos na segunda fase, que é se estruturar melhor. A gente tá no segundo, né, momento de fazer um lançamento. E é muita coisa pra fazer. Sim. E não só isso. A gente sabe que no primeiro existe sorte de principiante. Eu sei que você, host desse podcast, não acredita em sorte de principiante, mas existe uma coisa chamada de demanda reprimida. Eu acredito em Deus. Então, sim, também. Mas existe uma coisa chamada de demanda reprimida. Então, quando no primeiro você lança, é natural que pessoas que já estavam prontas para comprar de vocês, não é pelo seu mérito daquele momento de lançamento, mas é porque as pessoas já estavam ali, elas já comprariam de você e basicamente você abriu a boca e falou que vendeu assado, toma aqui meu cartão. Agora a gente tá no segundo momento, essa demanda já passou. E agora a gente tem que realmente criar uma empresa. E eu estou impressionado, porque a galera pensa, bom, pelo menos eu pensava, não posso dizer o que todo mundo pensa, vou para o digital, né, ler Trabalhe 4 Horas por Semana, que é um livro que diz, olha, trabalhe 4 horas por semana. Nossa, que mentira. Lê Trabalhe 4 Horas por Semana, fala, beleza, vou para o digital porque vou trabalhar 4 horas por semana. Meu Jesus amado, eu trabalho no mínimo 4 horas a mais todos os dias. Eu já trabalhava 12. E é impressionante o tanto de coisa que precisa ser feita. E hoje, eu tenho convicção. Eu mandei uma mensagem para ele esses dias agradecendo. Convicção. Jamais o meu curso ia sair se o Diogo não estivesse junto. Porque eu desistiria, assim, pela demanda de trabalho que isso dá. Eu também tenho muito trabalho no que eu já faço no meu negócio físico. Nossa, tá bom, então este mês eu vou desistir disso aqui. E eu ia continuar. Na verdade, hoje olhando, eu percebo que eu fui desistindo muitas vezes. E ele fala, não, a gente vai fazer. Não, vem aqui que você tem que fazer. Você tem isso aqui pra me entregar. Aline, cadê o não sei o que pra me entregar? E assim, e aí a gente tem um mentor, né, uma pessoa ali que acompanha, porque a gente tá dentro de uma mentoria, e aí o mentor manda, pessoal, como tá? E aí ele manda pro mentor assim, a Aline vai me mandar o criativo hoje. Isso não tava na Eu sou a Aline. Eu não sei se eu vou ter tempo pra gravar o criativo hoje. Não importa. Mas eles também sabem uma outra coisa. Que o meu comprometimento com outras pessoas é muito maior do que o meu compromisso comigo. Então, se ele disse que eu vou entregar aquele dia... Você se vira. Pode ser meia-noite, eu vou gravar esse criativo, né? Assim como outro dia o cara falou assim, não, mas aí você pode fazer essa estratégia de lançamento, ou essa, você pode dar uma aula ou 3, você pode fazer não sei o que. Ele falou pro cara, você tá dando um nó na cabeça dela. E é interessante que foi até um filtro, né? Porque aí eu digeria a informação e aí eu acabo organizando um pouco a vida dela, né? Porque a clínica dela não para, né? Isso também é interessante, né? Porque mesmo assim, como a gente tá empreendendo no começo, a nossa vida não pode parar de uma hora para outra, né? Então, assim, eu ainda sou CLT, né? Trabalho no software house e ela tem o consultório dela. Ela já empreende um outro negócio, né? E assim, como a gente se juntou, a clínica também se juntou. Então, eu ajudo muito agora ela na clínica, fica muito mais leve para ela. Isso, assim, eu não sei se você tem noção, mas por isso que eu falo que a gente acaba misturando um pouco. É uma satisfação tão grande para mim poder aliviar algum peso dela. Nossa, mas eu fico... Quando ela fala que tá indo fazer a unha, alguma coisa, me dá uma satisfação tão grande, tipo, nossa, ela tá tendo tempo pra também, isso. Diogo, faz uma vez. Ela sabe. Ô, gente, porque eu tenho muita dificuldade de largar a clínica, né? Exato. Inclusive, semana passada, foi a primeira vez que eu fui embora e deixei a outra fisioterapeuta que foi contratada pra pegar metade da minha agenda. Eu fui embora. Depois de 2 meses é que eu fui embora. E o Diogo, se você tentou e não rolou, eu não topei, que ele falou assim, você precisa abrir mão dos seus atendimentos, pelo menos dos menos complexos. E eu falei... Vamos ticar aqui, Diogo. Seguimos. 100% de aprovação ainda. E eu tenho muita dificuldade de abrir mão das coisas. Muita dificuldade. Porque custou muito, né? Custou muito. E aí, Custa muito, exatamente. E ainda é uma das fontes de rendas principais da nossa casa, né? O digital ainda está virando. Mas ele fala, não tem como você... não dá pra você fazer tudo, só tem essa mesma quantidade de horas. Não dá pra você ficar lá e fazer isso. E aí agora eu tenho
teoricamente, meia agenda. Porque eu digo teoricamente porque eu vivo enfiando o paciente que só eu posso atender, porque a complexidade de procedimento ainda não permite que a outra físio atenda, em horários que não era para eu colocar. Então, assim, de novo, se ele não tivesse, eu não abriria a mão. E só concluir, e é uma dó, porque a Aline, eu já falei isso pra ela algumas vezes e falo sempre, ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço no mundo. Eu também. E é uma dó ela não compartilhar isso, entendeu? Eu também. Ela não transformar profissionais tão bom quanto elas, entendeu? Então, mas agora eu já comecei. Exato. Então, tipo, isso precisava sair do papel. E ela sozinha não ia conseguir. Não ia. E eu fico muito feliz em poder ajudar. Tipo, é uma satisfação... Eu não sei nem como explicar. Sabe? Acho que isso que é uma coisa de homem mesmo. Porque parece que você tá protegendo, que você tá cuidando, que você tá aliviando aquele peso que ela carrega, entendeu? É isso aí. Eu realmente acredito que as pessoas, quando elas descobrem o seu norte, né, que seu caso não foi a Aline, foi o jiu-jitsu. Eu anotei aqui. Brincadeiras à parte. As coisas vão e elas vão muito bem, né? E eu tenho convicção que a gente está aqui fazendo um podcast que vai ser antes das plaquinhas que vocês tanto querem, né? Porque esse momento também é importante, né? E chegou, quando a gente sempre brinca que agora vai, eu e ela, a gente tem essa brincadeira do agora vai sempre, né? E eu acredito realmente nos casais que empreendem juntos, porque assim, quando eu olho pra Aline, quando eu olhei eu não lembro a primeira vez que eu vi a Aline, fica muito romântico, né? Eu lembro, primeira se vez. você quiser. Então, eu não lembro quando eu olhei pra você. Eu não lembro. Você lembra quando eu olhei pra você? Lembro. O que eu falei pra você? Você tava fazendo chamada, aí você fez a Aline Sabadini. Gente, ela é tão meiga, né? E a minha sala morreu de rir, porque não, eu não sou, agora eu sou. Mas eu não era. Eu não me recordo, Exato. sorry. Você fez isso, e aí todo mundo riu. E nesse momento já acabou, você já passou a me proteger. Tanto que tinha gente que, às vezes, uma colega faltava, você falava assim, já não achou importante vir na aula? Eu voltei um dia, você falou, ela tá estudando com certeza. E eu sou dessas pessoas, você sabe. E também o que me atraiu, não sexualmente igual foi pra você, foi ela, o quanto que ela é bela, né? O quanto ela é muito bonita. Então você olha que ela impacta assim, normalmente você olha, então sempre isso daí é uma coisa muito importante para mulheres, para homens, mas acho que mulheres muito. E eu falei, nossa, que bonita, alta, né? E mais alta que eu, aquilo é ruim, né? Porque normalmente eu sou mais alta, enfim. E a gente fica olhando, e eu falo que uma das coisas que eu olho e que eu tenho prazer de fazer a satisfação, que nem você está falando de satisfação, é olhar no meio de um monte e olhar alguém que brilha, assim, ó, né? E a Aline sempre brilhou pra mim, ela sempre chamou atenção, assim. E olhar isso e eu lamento muito que você verbalizou isso depois de muito tempo, mas eu fico muito feliz de você ter verbalizado um dia. Você chegou pra sua esposa e falou assim, ela vai falar direito, eu maquio, mas ela vai falar a frase direitinha. Você olhou pra ela e falou assim, eu tenho um tesouro? Uma mina de dinheiro. Uma mina de dinheiro aqui do meu lado. Né? E eu sempre vi essa questão de, que nem você falou, de apresentar para as outras pessoas que elas podem evoluir. Só que a Aline, ela nega muito isso nela, né? E normalmente quem é o sponsor, o expert, ele não reconhece isso em si, primeiro porque ele acha que é muito básico, porque ele já sabe muita coisa e ele olha para aquilo e ele fala, putz, eu preciso muito mais. Só que tem um monte de gente que não sabe muito pouco, né? E eu falo sempre de avaliação. Eu falei assim, Aline, você é muito boa em avaliação. No entanto que, assim, você vai falar um pouquinho da sua mudança do mercado físico para o mercado digital, mas, assim, eu também quero ser atendida por você. Sim. E vai ter uma resistência muito grande até a outra pessoa querer ser atendida por você, não ser mais atendida por você, até que você coloca a outra pessoa, né? Porque hoje a clínica é a sua cara, é a sua expertise, e as pessoas compram isso primeiro. Depois você vai entender que você conseguiu brilhantemente, porque vale a pena a gente falar da nossa atual fisioterapeuta lá, que é uma pessoa, que a Bianca é uma pessoa excelente. Assim como outras duas já foram. A Ana Carla e a Thaís foram excelentes. E, voltando um pouco, vocês colocam para mim, vira um peso. Essa questão do alguém que brilha, uma mina... Cara, pra mim, assim, isso não é muito grave porque não dá pra reproduzir. Então eu não posso me pegar nisso. Gente, eu fui criada pra isso não me comover, né? O meu pai falava, você é bonito, você é inteligente. Eu queria ser inteligente. E eu via, nossa, como ela é bonita, né? Nossa, e eu pensava, pô, não Diogo sou. Só queria você por causa disso. Exato. Eu falava, não, eu sou inteligente. Então, pra mim, eu tenho que provar muito aquilo que todo mundo já viu, né? E
pra mim, assim, isso me pega realmente muito. A ponto de eu falar assim... Cara, eu já fiz isso uma vez e eu espero não fazer a segunda vez. Mas eu já fiz o mesmo que eu tô fazendo com a Bianca agora, com outras 2 fisioterapeutas. A minha clínica já rodava sem mim, com o paciente a ponto de olhar pra mim e falar assim, não é a Ana Carla que vai me atender hoje, não é a Thaís. A ponto do paciente entender que tudo bem, eu avaliava, mas quem tratava não era eu. Eu já passei. E aí, quando chegou aqui, e aí, sem este apoio de não saber qual é o próximo passo, eu falei, então eu vou fechar tudo e vou atender sozinha agora. Foi exatamente isso que aconteceu. E foi exatamente nesse momento que eu vim no podcast do ano passado. Onde, ao chegar aqui e não saber o que vinha depois, falar, então eu vou fechar tudo e vou voltar do começo, que isso aqui eu sei que eu sei fazer. É igual atender. Eu sei que eu sei atender. Mas eu não sei fazer o digital com a excelência que eu sei atender. E ainda. Só que isso é uma porrada pro ego. Sim. Né? É uma porrada, por quê? Porque você erra, você faz, putz, podia ter ficado melhor. E eu falo, né, na sequência teremos um outro podcast de pessoas que eu admiro muito, que fizeram coisas que eu gostaria, e essas pessoas, graças a Deus, estão muito dispostas a me ajudar, assim como você também esteve muito disposta a me ajudar no início da carreira. Só que eu vi o tempo todo, tipo, não tá certo, não tá bom. Até dele, olha, você não fez o suficiente. Nossa, é uma porrada, porque no atendimento, eu tô tranquila, eu sei que eu fiz o suficiente se der certo, e hoje, atualmente, se der errado, eu já sei que eu fiz o suficiente. E aí, isso é muito confortável. É de intercorrência, ela fala o tempo inteiro. É muito confortável. Agora, no início do digital, onde eu tô... Não é que eu tô brigando, eu tô perdendo. Eu tô apanhando agora. Isso é muito desconfortável, e é muito fácil com 20 anos. Quando você já sabe que você não sabe de nada, mas é muito difícil quando você já sabe alguma coisa, abrir mão e falar, disso aqui eu sei, disso aqui eu não sei. Nossa, é muito desconfortável. Diogo, você sempre trabalhou com tecnologia depois do Mac, vamos dizer assim. Depois do McDonald's. Sim. Mas vamos falar, na sua vida adulta, você trabalhou com tecnologia e tá acostumado com mudanças que, na minha percepção, eu posso estar errada, existem mudanças muito rápidas em tecnologia que você tem que estar o tempo inteiro se atualizando, enfim. Agora você está passando por uma outra mudança de carreira, vamos dizer assim, agora você está coproduzindo, e quando você olha para esse mercado, que na minha opinião, tem muito mais da sua expertise do que da dela, né, agora desse mercado, como a gente está falando, de digital, mas o que está sendo diferente para você, trabalhar no digital? É interessante isso daí, porque eu acho que a coisa que eu mais estou entendendo é o uso da inteligência artificial dentro desse mercado. Que legal, eu não tinha ouvido falar sobre isso. É a coisa mais nova pra mim, assim, diferente da minha parte de tecnologia, entendeu? Que é adaptar as ferramentas que a gente tem hoje de inteligência artificial, trazer pra esse ramo, entendeu? Porque hoje, eu tenho certeza que 99% das pessoas devem usar a inteligência artificial pra alguma coisa. Seja o DeepSeek... Se não tá usando, tá errado. Exatamente, se não tá usando, tá errado. Porque... a forma que ele te faz pensar mais rápido que é o diferencial dele, entendeu? Então, assim, se eu puder transmitir o que hoje eu faço, né? Que é desenvolvimento de software, análise, essas coisas, pro que a gente tá trazendo pro nosso negócio, seria a inteligência artificial. Porque o resto, tudo é muito mais simples para mim. Por exemplo, desenvolvimento de sites, que é a nossa captura, página de venda, essas coisas, isso daí é mais comum pra mim, entendeu? Agora, uma coisa que eu não trabalhava e eu não sabia como ia trabalhar e tá sendo um desafio realmente é a inteligência artificial. Dá um exemplo do montar o público pra tráfego. Legal. Que uma coisa que eu tô fazendo bastante agora é o tráfego, né? Que é um MetaDS e o... como ele tá trazendo mais gente para conhecer o nosso negócio. Exatamente. E assim, para você montar isso daí, você precisa atingir o público certo. Perfeito. Certo? E tudo isso é uma configuração muito complexa. Engraçado, porque você falar isso, você imagina para mim. Né? Se você faz toda a parte de... Tecnologia. Não. O que você que eu tava te apresentando ali? Programação. Se pra você já é o seu dia a dia programação, você me falar que esse outro tipo de programação é mais difícil ainda, seria isso? Interessante. Então, mas é que assim, programação, quando a gente fala o cara é programador, ele imagina aquela tela preta cheia de código pequeno, o que imagina. Né? Hoje em dia, o programador, ele tá mais voltado pra falar para um computador
como que ele deve se comportar do que você realmente ir lá e descrever código. Hoje em dia tá tudo muito mais fácil nessa questão. O problema é que você precisa criar pessoas que já passaram por todo aquele processo de digitar e transformar isso E assim, a parte do tráfego, né, que é o que eu mais tô mexendo e tô aprendendo ainda sou muito novo nisso daí, é isso daí, é você identificar e montar toda uma estrutura para você atingir aquela pessoa que precisa daquilo que você tá vendendo. E aí você economiza dinheiro. Economiza muito dinheiro. Perfeito, que eu acho que esse é um... Exato. Esse é no lead, né? Não, exato. Não só economiza dinheiro, como faz a pessoa certa chegar. Porque não adianta chegar um monte de gente e ninguém que compra de você. E a complexidade, ela não tá em montar o público. É na linha de raciocínio? É na linha de raciocínio. Na linha de raciocínio, exato. Porque assim, você unir a pessoa que precisa daquilo que você tá vendendo com a pessoa que quer comprar aquilo, que é o desafio, entendeu? Sim. Porque, cara, e aí você usou a inteligência artificial, assim, ali foi montando, não rolou, aí usou ali a inteligência artificial nessa tomada de decisão para formar esse público, e a hora que foi, cara, hoje... A gente acompanha, né, as pessoas que estão chegando para seguir no Instagram mesmo. E chega uma galera muito qualificada. O que é qualificado? Chega esteticista, biomédica, fisioterapeuta. A gente olha e, assim, de 10 que eu entro, no mínimo 8, 9 são a galera já da estética. Ótimo. E isso é muito interessante. Que acabaram de sair da faculdade, que estão abrindo estúdios, estão abrindo clínica e etc. E são pessoas que não conhecem a Aline e que vão começar a conhecer agora, que isso é mais interessante, né? E deixa eu aproveitar e dar uma dica aqui, tá? Claro. De como que hoje tá muito mais fácil. Olha e tá evoluindo público. Cada vez mais. Pessoal, seguinte. Existe dois chats que não é o GPT, que eu uso, que me ajuda demais. Quando você se depara com uma tela que você não conhece, tira um print daquela tela e joga dentro desses 2 sites, que ele vai explicar exatamente o que você tem que fazer lá. Nossa, que é o Cloud e o DeepSeek. Você não precisa mais digitar igual o site GPT. Você só tira um print e fala assim, me ensina. E ele vai te ensinar. Caraca, é bastante diferente. Eu não consigo nem aqui falar sobre, porque eu tô ainda perguntando assim, por favor. Exato. Bom dia, para caso no futuro você vira uma inteligência, não me atacar. Nós somos amigos. Exato. E eu acredito que, eu abri uma caixinha esses dias falando sobre IA, né? E exatamente querendo, na verdade eu fiz a pergunta e a pessoa respondeu, perguntou, né, será que a IA vai dominar a gente em relação à área da saúde, né? E pra mim, eu levo isso com muito bons olhos, né? Você falou uma coisa pra mim que agora foi definitiva. O que você faz não substitui a máquina. Não porque a sua linha de raciocínio que é mais importante. O código, uma máquina pode fazer. E aí que vão vir os novos profissionais, as pessoas que forem insubstituíveis enquanto pessoas. Já tá existindo, né? Agora a gente já tem uma semi-profissão que é desenvolvedor de prompt para IA. É como você pergunta. Não é perguntar, porque perguntar qualquer um... Só que algumas pessoas perguntam, sei lá, tá frio no Alasca agora? Né? E aí outras vão perguntar, né? Qual é a possibilidade de eu ter uma queimadura pelo frio, não sei o que, E aí esse prompt aqui é como perguntar para obter todo o benefício que as IAs têm. Gente... Não adianta resistir. Não adianta, completamente. Você vai encontrar muita resistência na área da saúde. Eu estava conversando isso com o nosso convidado anterior, porque ele falou assim, ele está exatamente na área da saúde desenvolvendo, né? E aí o Conrado falou assim, não, é uma coisa que você vai somar. Né? E eu perguntei pra ele assim, ele tem um lugar chamado garagem, eu falei, as pessoas vão até você ou vocês vão às pessoas? As duas coisas. Eu tenho uma ideia, você coloca para funcionar, e eu vou olhar a sua vida e eu vejo como eu posso facilitar. Né? Então, enquanto a gente não entender essa possibilidade, você tá jogando um outro jogo. Eu acredito que vocês estão no jogo certinho. É o casamento perfeito, vocês acreditam? Nossa, olha, no final deu certo! Vamos voltar no que vem com as placas, né? Exato. Mas pra gente ainda tá sendo o passo 2, né? Imagina a criança que começou a andar, a gente tá só dando o segundo passinho. Então, realmente, ainda é muito início. E foi uma das nossas preocupações, né? Quando a gente recebeu... Vou falar do quê? Tem 3 meses. O seu convite pra vir pra cá, nossa senhora, foi... O que a gente ia falar, Só do começo, porque a gente tá no começo, não tem um depois pra falar. Né? E é o começo que vai fazer a diferença pra todo o resto. Exato. É como isso aqui começar, né? Como isso está começando, é que a gente vai falar lá um dia com as placas, que todo mundo fala da placa, então. Foi um pouco difícil no começo. As placas, elas são, tipo, reconhecimentos dentro dessa mentoria de quanto você conseguiu fazer o seu produto vender, né? Faturar com o seu produto. Porque a gente tá falando das placas como se todo mundo soubesse. Não, são reconhecimentos dentro da mentoria de que a gente foi progredindo em termos de venda mesmo. Porque é isso, né? É muito bonito, é muito legal, e digital, é recompensador, mas é uma empresa, então precisa vender.
Quando vocês já falaram que faz 3 meses que vocês empreendem de fato, mas já deu tempo para olhar um acerto e um erro. Vocês conseguem colocar um acerto e um erro? Um acerto. É complicada essa pergunta, porque eu me vejo em constante evolução, né? E assim, eu tô tentando associar minha evolução como pessoa para ela ser totalmente refletida na minha evolução profissional, né? Mas como, dentro como do que empresa. a gente já fez, o que você acertou no nosso último lançamento? O que eu acertei? Uhum. Cara, eu trabalhei sem dó. Eu acho que foi isso que eu acertei. Eu trabalhei, não fiquei me vitimizando nem nada, só fui lá e trabalhei. Como é que é a frase da camiseta? Como é que é? Da vítima? Ai, como que é? Sem se vitimizar. Sem se vitimizar. É. Sem se vitimizar. Mas na sua opinião, qual que foi o acerto? Foi ele ter falado, coloca uma data. É um Fala detalhe uma data. muito importante. Coloca uma data, a gente vai lançar nessa... Não, porque eu tenho que fazer, porque dentro, né, você tem, assim, as etapas que você vai cobrir. Porque eu tenho que fazer, porque eu acho... Ele falou, coloca uma data. Você vai fazer nesse dia, não importa. Que dia que é? Então tá bom, então é esse dia, escreve esse dia. Vai ser esse dia, coloca uma data. Não fui eu de novo, vocês veem, né? Não ia ter gente, não ia ter curso. Coloca uma data. Foi esse. O erro, para mim, é não... É como se eu ainda não entendesse que é uma empresa. Eu ainda quero fazer a hora que dá. E não dá pra eu fazer a hora que dá. Pra crescer, não vai dar pra eu fazer a hora que dá. E eu ainda quero. Tem que fazer a hora dá. Tem que ter uma hora para isso. Isso é né? importante. Eu preciso colocar isso na agenda. Essa Se eu divisão. trabalhasse em 2 lugares, eu não falaria, poxa, mas não terminei o deste aqui. Ótimo. Então, pessoal, desculpa, hoje não vai ter como ir porque eu tenho um paciente para atender aqui. E eu faço isso constantemente na segunda empresa. Mas ela nunca vai virar a primeira se eu não parar de fazer isso. Eu falo muito isso de quem trabalha em casa, né? Você trabalha home office alguns dias, ainda trabalha, né? E eu acredito que precisa... E aí eu faço um sexismo, né? Me perdoe isso, que eu falo assim, pra mulheres é bem... Da minha percepção é muito diferente. Vou colocar a máquina pra lavar, vou fazer não sei o quê, vou fazer não sei o quê. E a gente tá o tempo inteiro rondando a casa e depois fazendo as outras coisas. Eu tenho essa percepção. E trabalhar em casa, pra mim, tá sendo o maior desafio, é trabalhar em casa. Entendeu? Pra ter essa hora que você colocou, reservado esse momento que eu tive que, tipo, fazer um cronograma mesmo, de estudar, de trabalhar. Eu posso fazer as coisas da casa, você falou esses dias, né? Você tem 2 horas pra limpar a casa. Esse tempo que você vai fazer o que der. Porque a casa não vai acabar nunca. A frase não é minha, é do Wendel Carvalho, as tarefas têm o tempo que você dá pra elas. Perfeito. Se você disser, eu vou limpar minha casa num sábado, você passa o sábado inteiro limpando a casa. Se você Passa. disser, eu tenho E não acaba. Não acaba. Se você disser, eu tenho 2 horas para limpar a minha casa, você limpa a casa em 2 horas. E aí você para no ponto que você tá. Exato. E dá seguimento às outras coisas que são tão importantes quanto, né? E isso ainda é uma realmente. Eu consigo desligar um pouco e focar ali no trabalho. Pode acabar o planeta Terra. Se ele estiver trabalhando, ele está trabalhando. Exceto se alguém latir, né? Mas aí o coitado do Spark, ele entra de cachorro de apoio emocional. Ele fica embaixo da mesa. Ele fazendo assim, ó. Exato, ele tem um trabalho, ser cachorrinho de apoio emocional lá em casa. Inclusive, estava requisitadíssimo essa semana por mim. E aí, assim, ele realmente consegue. Tá de perna pro... precisamos almoçar. O Diogo fala, pede uma marmita. E eu falo, mas tem comida? E ele fala, pede uma marmita. Porque não é pra parar, pra cozinhar. Se você estivesse fora de casa, você ia comer a comida. Então, dá um teu jeito. E eu quero sempre... Nossa, mas olha, que otimização de tempo se botar uma roupa pra bater. Sim, mas aí vira uma perda de tempo. Porque aí eu decido também que eu quero dobrar, que tá no varal e o guarda-roupa tá bagunçado, então eu vou arrumar. Aí acabou, não, assim. Aí... o buraco que você entra lá e nunca mais isso, acho que nesse podcast concluímos que eu não tenho foco, graças a Deus o Diogo tem, né? Que é importante casar e fazer jiu-jitsu. Exato, que é importante casar e fazer jiu-jitsu. Resumindo, esquecer. Bom, olha. É isso, gente. Às vezes, quando eu vou pro escritório, eu tenho que levar ela junto e deixar na clínica, porque eu sei que ela vai ficar cuidando das coisas da casa e não vai tocar um negócio. Imagina, colocar na cadeirinha. Exato. Assim, vamos lá, você vai comigo, vou te deixar lá. Porque lá você... esse não, Diogo, né? Esse Diogo Costa. Não sou assim, não. Eu sou bonzinho com você. Você é bonzinho, que não quer dizer que você não manda. Vocês têm muito claro o que vocês esperam do relacionamento. Vocês disseram que até agora não atrapalhou trabalharem juntos e dormirem juntos na mesma cama. Mas vocês têm algum tipo de dica pra falar assim? Porque começou a embaralhar. Agora começou, que nem você falou algumas vezes, o Diogo tá me cobrando até então, tá tudo bem. Só que você não lida muito bem com cobrança. Como que vocês estão
atentos a isso. Você tem muita paciência, conforme ela disse, mas essa paciência um dia acaba. Quais não são acaba, tem 15 anos e não acaba. Vamos ver trabalhando juntos. Aí a gente... Estamos vendo, não acabou. Né? Então, assim, quando a gente olha isso, como que vocês vão tomar cuidado? Eu queria saber se vocês vão ter estratégias. Por quê? Assim como vocês têm acordos, agora vamos lá, chegar no momento psicólogo aqui. Eu acho importante também ter esses escapes. Né? Vocês pensam em fazer alguma coisa que vocês vão ter para cuidar um do outro e não cuidar das empresas juntos? Empresa, casamento, empresa... Você quer saber se a gente tá se cuidando assim, separadamente? Se tem um hobby, jogo tem o jiu-jitsu. Não, se vocês estão preocupados com isso, porque é uma coisa que tá... Olha, se acender essa luz vermelha aqui, a gente tem que entender que tá uma coisa errada. Não é um medo. Que bom. Não é um medo. Até porque, recentemente, eu falei pra ele assim, beleza, você cobrou, e eu não lido bem com cobrança, é verdade, eu odeio. Mas eu... Reconheço. Eu reconheço, exato. Eu posso espernear, mas eu reconheço, né? Isso não dá pra dizer. E recentemente, o Diogo, do contrário, assim como todo sagitariano, você também, vocês odeiam de verdade ser cobrados. É um problema real pra vocês serem cobrados. Porque a gente é perfeito, a gente faz tudo certo. Exato, só que às vezes não é. E aí eu, um dia desses, cheguei e falei pra ele assim, olha, a gente tá no meio do lançamento. Tudo bem, você tá me cobrando, mas cadê isso aqui? Porque isso aqui também era pra estar pronto. Iha! Realmente. E aí, ele deu uma... Não, ele não discutiu, que não é o padrão dele, como já foi dito nesse podcast. Ele ficou na dele, e aí depois de um tempo ele falou assim, tem razão, eu vou dedicar X horas pra isso e termino isso aqui assim. Beleza. Então, esse momento já aconteceu. O momento de cobrar, o momento de se estressar. Isso já aconteceu. Óbvio, a tendência é sempre exponenciar. Mas agora, trazendo pro relacionamento, a gente também já teve momentos mais... Gente, a gente começou a namorar, eu tava no 3º colegial e o Diogo trabalhava no telemarketing. Nós fizemos faculdade, o Diogo fez faculdade em outra cidade por um período. Nós abrimos um negócio... O Diogo fez vários momentos diferentes de carreira. Nós já fomos pra frente, fomos pra trás, assim, em muitas situações da vida. E nada foi um motivo grande o suficiente pra não dar certo. Eu falo que, exceto em caso de crime, eu não consigo ver algo que seja grande o suficiente pra acender uma luz vermelha e falar, agora não dá. As coisas são conversadas. A gente tem um lema lá em casa que é vai dormir que amanhã é outro dia. Porque você pode estar muito irritado, planejando fugir da sua vida já. Mas a questão é que, cara, você vai conseguir conversar. E já passamos por coisas grandes o suficientes pra eu achar que realmente não consigo enxergar o que é ruim. Porque se acontecer, claramente não estou preparada. Mas eu acho muito difícil que aconteça. Não tem por que acontecer. A linha de raciocínio é exatamente a mesma. E assim, se você tá separando o seu negócio, o seu empreendimento com a sua esposa, com a sua vida, você tá errada. Ela sendo sua sócia ou não, ela vai continuando sendo sua esposa. Se você manteve um relacionamento que é uma empresa durante 15 anos, por que você vai mudar isso? Não faz sentido, entendeu? Então, assim, não adianta você falar assim, não, é negócios, relacionamento à parte. Não, lá em casa não. Lá em casa funciona assim. A gente se respeita como marido e mulher, tanto no relacionamento como na empresa. E ela me respeita e eu respeito as decisões delas. E é isso. É normal. É que nem você falou. Pra mim parece ser tão óbvio que às vezes as pessoas tentam separar essas coisas e não é assim que funciona, gente. Não precisa separar, não. Você tá com o melhor sócio possível. Tá bom, era pra estar, né? Pensando até no pior cenário, o que de pior pode acontecer? Tudo isso dá errado? Falir? É isso aí. Assim, até o fechamento da clínica, até que eu comentei no outro podcast, até o fechamento, eu achava que eu não ia sobreviver se isso acontecesse, mas eu sobrevivi. Então agora, nem o fato disso aqui não existir mais me assusta tanto. Então, acho que nada. Então não separe. Essa é a dica. Não separe o exceto em caso de crime, gente. Em caso de crime, separe. Você não separe sua relação do profissional com o casal. Trate do mesmo jeito. Se você tiver respeito, né? Tenha o mesmo respeito que você tem. Perfeito. Acho que é a base de tudo, né? Nós temos um momento aqui chamado Fatos e Sensações. Você já participou e ela estava curiosa para saber quais seriam os fatos e sensações que nós colocaríamos aqui. E aí eu queria que vocês olhassem o fato e explicassem qual que é a sensação. Então explicasse pra gente qual que é o fato, qual que é a sensação. Certo? Certo. Primeiro.
Eita. É uma das nossas fases, né? Quer explicar? Vocês eram pedreiros, Pode né? começar. Isso, a gente começou como empresa de obra, pessoal. Pode começar. Pode falar você. Isso daí era uma mudança, né? Nessa época eu trabalhava com live. Trabalhava com live, né? A gente tava mudando de casa, só que a gente queria mais conforto. E a gente achou nesse momento que a gente melhorar onde a gente estava ia confortar a gente. E aí foi que a gente investiu em uma obra dentro da nossa casa, né? A gente morava na casa, essa casa é dos pais do Diogo, e era uma casa que precisava de uma certa reforma ali, né? Uma casa que tinha um conforto, mas podia ficar melhor. E aí a gente decidiu que a gente mesmo ia reformar a casa, e a gente... acho que fala muito sobre o que a gente faz, né? Porque a gente faz muita coisa, e juntos a gente consegue fazer muita coisa. A gente se estressa, porque obra... Tá, se a gente fosse ter uma empresa de obra, a gente ia se separar. Exatamente. Porque crime ou obra. Exato, crime ou obra. No caso de obra, também sou a favor de separar. Gente, assim, mas foi muito legal, porque a gente é sempre muito parceiro, assim, e a gente tá sempre tentando melhorar. E o legal é que, depois que a gente terminou isso daí, a gente ainda assim sentiu Não demorou 6 meses pra até a gente mudar de casa. Exato. Sentiu necessidade de que, não, calma aí. O detalhe é que a gente estava em outra casa, e a gente reformou toda a outra casa, e a gente mudou pra essa casa, a gente reformou toda essa casa. Não tava satisfeito ainda. E aí a gente falou, não, a gente tem que mudar daqui, né? E foi isso que aconteceu. Muito bom. Próximo. Eu queria falar uma coisa antes do anterior. Volta, Rê. Deixa eu só... Uma coisa muito importante, tá? Que é o que eu uso de muitos exemplos pra mim. Como o ambiente é soberano. Muitas coisas andaram depois que a gente saiu daí, né? Foi. Né? Então, como o ambiente influencia você querer ser melhor. Exato. Quando a gente começou a conviver mais com pessoas, né? Por a gente... né, poder trazer na nossa casa essas coisas, a gente começa a evoluir mais ainda. Como o ambiente faz todo sentido. Próximo. Agora sim, ansioso, Renato. Brincadeira. Você primeiro, amor. Eu primeiro? Esse foi o primeiro curso de limpeza de pele que eu dei na minha clínica. E eu entreguei tanto material pra essa menina que ela quase saiu chorando. Eu juro por Deus, eu entreguei um calhamaço, assim, com tudo referenciado do que eu tinha falado, fichas de avaliação, como ela vai prescrever skincare. Ela ficou feliz ou ela ficou desesperada? Ela saiu com cara de desespero, gente. Ela, não sei se ela saiu feliz do fundo do meu coração. Chama Juliana. Juliana, desculpa. Se você puder entrar em contato faz assim, conosco. Juliana, com a mão. Ela, não sei se ela... Ela decidiu que limpeza de pele era a coisa mais simples. Ela falou que não quero fazer. Eu juro por Deus, eu passei... Hoje ela faz tecnologia da informação. Eu passei quase 12 horas falando na cabeça dessa menina sozinha. Ela não tinha uma pessoa pra segurar a mão dela pra apoiar. Mas foi muito legal. Diga-se de passagem. Pra mim foi ótimo, tem que ver pra ela. Sim, Diogo. Como vocês podem ver ali, a Aline já empreendi. Essa daqui foi a minha primeira experiência, né? Como empreendedor, né? Digital, inclusive. No digital ainda. Eu fazia live. De jogo. Fazia live jogando, entretendo as pessoas. Fala qual foi o ponto máximo que você alcançou com isso. Porque quando a Aline passou de calcinha, né? Acho que isso foi o ponto máximo que você alcançou na live. Você falando de números, né? Não, falando de pra quem você conseguiu, pra quem você trabalhou. É verdade. Tanto que eu fazia numa plataforma, e através dessa plataforma eu fui convidado pela Microsoft para trabalhar com eles, contrato, recebendo em dólar. Então, cara... Por um ano, recebendo em dólar. E uma das coisas mais legais é que eu e o Diogo, a gente sempre se apoiou, né? Então, a gente começou, eu no colegial e ele ainda trabalhando como telemarketing. E aí a gente foi, literalmente, um dava o passe, o outro segurava, o outro dava o passe e segurava. No próximo ano, eu começo a faculdade e o Diogo passa numa faculdade do interior, federal e integral, então ele não conseguia trabalhar. Então, pra gente se ver, eu usava um pouco do dinheiro que eu ganhava, o Diogo depois conseguiu arrumar um trabalho na prefeitura da cidade pra trabalhar, mas assim, aí financeiramente nesse momento eu ajudava um pouco mais, até que ele volta pra São Paulo, se posiciona muito bem no mercado financeiro, que é um outro momento do jogo também, trabalha numa family office, e aí ele fica muito bem, o que permite a gente não era casado em todo esse período, permite com que eu saia do meu trabalho, que era com tecnologia, e vá ficar só estudando, porque aí a minha faculdade vira integral no último ano. E a gente seguiu assim, então o primeiro ano da clínica, um dos motivos de eu conseguir, foi também o Diogo poder manter a casa, porque aí nós já morávamos juntos,
E no momento em que ele saiu desse family office e falou que o que ele queria fazer eram lives, e ele falou que achava que isso ia dar certo, eu falei que tudo bem, que ele podia fazer, que a gente não ia morrer de fome, eu ia segurar por esse período. E o Diogo, ele tem uma coisa muito positiva. Quando ele decide que ele vai fazer uma coisa, ele faz a coisa. Só que ele tem que decidir, pessoal. Mas ele, assim, ao decidir... E aí, o que se tinha de maior pra alcançar nisso aí? O que se tinha de maior era um contrato com uma grande plataforma que te pagava um valor fixo, mais, tanto por visualização, um valor que na época... Posso falar? Pode. Ele ganhava $10 mil por mês pra fazer live jogando. O que era uma coisa impressionante, óbvio. E novidade, de certa forma. Então... Era porque era novidade. Inclusive, é o que eu falo. O Diogo fala de podcast pra mim desde 2013, quando ninguém consumia podcast. Quando o podcast estourou, o Diogo já não tava nem aí pra isso. Ah, Diogo, você tá nem aí pra isso? Bom saber, Diogo não está vem nem mais. aí pra isso. Olha, vamos cortar, Diogo. Quando eu digo não vem nem aí pra isso, não é uma coisa não era nova. Novidade, sim. Quando o Diogo foi fazer lives e passou a ganhar dinheiro, a gente tá falando de 2019. A pandemia... aquele momento difícil que a gente ficou em casa não tinha acontecido. Porque pra mim o movimento de live veio muito forte depois disso, e ele já tava fazendo e ganhando dinheiro isso em 2019. Quando todo mundo vai fazer, ele fala, acho que não, acho que eu vou voltar pro mercado de trabalho, e volta a ser programador, do mesmo jeito que ele quis, e foi ótimo pra gente aquele momento. Inclusive, aquela reforma que a gente tava fazendo foi desse dinheiro que ele fez nesse período. A gente conseguiu ajudar os pais, conseguiu reformar ali as casas, e aí ele volta pro mercado, porque às vezes o que muito custa, às vezes o que muito vale custa mais do que vale, né? E foi o que em parte aconteceu com a gente. Mas o que é importante dessa falta é realmente o que a gente falou no começo, a falta de um norte. Eu tava empreendendo, eu tava ganhando dinheiro, mas eu não sabia direito. Então, era investimento errado pra caramba, não sabia muito fazer. Não sabia o que fazer. Então, assim, eu não profissionalizei aquilo ali, e aquilo foi me desgastando de uma forma, sabe? Porque chegava uma hora que eu tava tão fissurado naquilo ali que eu fazia lives de 24 horas sem parar. Falando com as pessoas. Então, imagine você aqui no podcast. Sem perceber? Sem perceber. Meu Deus. E um problema é que isso cobra um preço muito grande de saúde, né? Sim. E foi aí que ele foi pra 90... É que a gente tá começando talvez agora do fim pro começo. E aí foi que ele foi parar em 93 quilos. Foi aí também que, psicologicamente... Imagina uma pessoa que não dorme. Que as lives, elas são feitas quando as pessoas estão em casa. E então, elas são feitas do período da noite e madrugada. Isso significa que você acaba com os ciclos hormonais do corpo. E isso foi muito rentável por um período, até que cobrou o preço saúde, e esse preço não é negociável, e aí passou a não valer mais a pena. Então, é por isso que é importante realmente você, antes de entrar no empreendimento, antes de você saber para onde você está indo. É muito importante você administrar isso daí. E essa sensação de que deu muito certo, mas poderia ter feito diferente. Ótimo. Próximo. Eu já falei desse momento aqui, é a sua vez de começar. Nossa, foi o dia mais feliz da minha vida. Foi, apesar de ter sido 13 anos depois. Olha, acertou, sim. 13 anos depois, apesar de ter sido 13 anos depois, foi um marco. A gente não sabia que era tão importante. Eu não fazia ideia. A gente não sabia. Eu não fazia ideia. Se a gente soubesse que era tão importante, provavelmente a gente teria casado antes. A gente não sabia que era tão importante. Sim. E tanto que eu chamo ela pra casar de novo até hoje. Ele me chamou pra casar de novo no dia seguinte. Agora no religioso, né? O que eu acho o máximo dessa foto é a foto. Foi ela fotógrafa. A fotógrafa realmente. Linda, é que não tá acreditado, porque é uma arte, né? Devia estar acreditado. Foi incrível. Foi realmente o dia mais feliz de uma maneira que eu não esperava. A gente fala que viagem é um dinheiro muito bem investido, porque você lembra e é uma sensação boa todas as vezes. O meu casamento é exatamente isso. Não faz sentido casar. A gente casou no civil, né, o que as pessoas acham menos importante. Cara, tudo bem, faz no civil se é o que dá. A gente não sabia que era tão importante real. E é exatamente assim, não vale a pena você gastar um dinheirão numa festa pra sair todo mundo falando mal. Vale toda a pena. E se as pessoas saírem falando mal, é um problema só delas. Exato. Vale, assim, segue sendo um investimento de uma felicidade que eu sinto todas as vezes que eu penso. Eu fiquei muitos dias falando, nossa, foi muito legal. Nossa, foi muito legal. E agora eu lembro e penso, nossa, foi muito legal.
E esse dia foi um sábado, né? Foi um sábado. E o tempo não tava bom. Não, ele tava ótimo pra gente usar blazer. Porque imagina se tivesse um calor. Tava nublado, isso que eu quero dizer. Mas Tava... no domingo fez um solzaço. Porque eu tenho um compromisso com Deus, né? Se você quiser ir pra praia e garantir que tenha sol, pode me chamar. O dia da festa tava muito sol. Todo mundo falou assim, meu Deus, mas olha, aqui é um vento, vai estar uma chuva. Eu falei, gente, não vai estar sol. E tava um sol, tava um dia super agradável. E no dia anterior também tava muito agradável pra gente, que a gente gosta de frio. Sim. Então tava frio em outubro, tava bem frio, tava 14 graus esse dia. E foi muito legal. Realmente muito legal. Muito bom. Incrível. Gente, a gente tá caminhando pro final do nosso podcast, então eu faço ainda algumas observações, mas o que eu queria trazer é isso aqui. Eu e minha equipe, a gente fez Bem Casados. Bem casados. Porque, como são casados e casais, a gente gostaria muito de manter. O bem casado quer dizer o seguinte, quer dizer que isso aqui é para ser para sempre, ele é dado no final da festa, para que vocês saibam que ali tem duas pessoas muito bem casadas, né? A Aline é uma pessoa que eu amo de todo o meu coração, como ela sabe, e eu fico muito mais feliz por você estar no seu caminho por conta dela. Isso nunca foi escondido de você, né? Porque ela é a minha pessoa, né? Então, você é a pessoa que veio junto com a Aline, e por isso você é tão respeitado. E uma das coisas que eu mais fico feliz nesta vida é ver que algumas pessoas, não é que elas mudam, eu não acho que você mudou. Eu acho só que você expôs tudo aquilo que nós duas sempre vimos em você. Quando eu digo nós duas, que a gente teve milhares de conversas antes da gente ver as transformações que a gente vê hoje em você, e que poucas coisas me dão tanta alegria de ver você se reencontrando pela pessoa que você é. Um dia eu vou ter sobrinhos, gêmeos, eu não quero menos que isso, no Copo Star, não é? No Vila Nova Star. Vila Nova Star. É que a gente vai decidir essas coisas antes, né? O nome, pessoal, ela que decidiu o nome. E eu fico muito feliz de estar na formatura da Aline, no casamento da Aline, depois do nascimento de filhos de vocês, mas em especial por ver o renascimento desse casal. Então, eu sou madrinha de vocês, você sabe das minhas premissas como ser madrinha, mas vocês nunca vão precisar das minhas premissas para isso, porque vocês são excelentes juntos e que vocês se mantenham assim. Eu agradeço muito por vocês terem assumido o compromisso de estarem aqui. Eu sei que não é fácil estar perto de mim por conta de várias brincadeiras que eu faço, mas vocês nunca desconfiem do meu amor e da minha consideração, tá? Se mantenham. Parabéns. Oi. Muito obrigada. Obrigado. Pra gente encerrar esse podcast, é de vocês o microfone. Vai lá. Você primeiro. Eu primeiro? Escutar. Ah, meu Deus. Algumas decisões são muito importantes na vida e a gente acha que são aquelas que não são tão importantes assim. Com 18, a gente acha que a gente tem que decidir o que vai fazer pro resto da vida. Eu ainda era presa a essa premissa de que eu teria que ser para sempre fisioterapeuta, doutor de uma clínica e tudo mais. E hoje eu percebo que tudo isso pode passar. Mas a decisão de quem vai estar do seu lado, ela é realmente muito... Talvez seja a mais importante, né? Existe, e eu sou a pessoa que decora frases, né? Existe a pergunta, né, de o quão importante é a pessoa que vai estar do seu lado da trincheira, e isso importa mais do que a própria guerra. Então... Falta de falar de quem? De quem que é? Deve ser de um chinês. Não, Ernest Hemingway. Ernest Hemingway, não sabia. E isso é muito legal que eu tenha escolhido a pessoa certa pra estar do meu lado na trincheira. Puta, acabou com você agora. E agora? Eu não sei o que você vai falar, Diogo. Infelizmente, acho que a gente vai acabar por aqui. Vamos cortar? Brincadeira, não, Diogo, brincadeira. Sorry. Nossa, vamos lá. Eu vou agradecer você, Vives. É muito importante na nossa vida. Você sabe que eu tenho poucas favoritos, pessoas favoritas da minha vida, e você é uma delas, né? Isso daí. Gente, vamos deixar isso bem gravado pra gente usar quando for oportuno. Tá bom. Tanto que às vezes eu pergunto: você vai ligar pra Vives hoje? Só pra falar com você. Mas, Diogo, não é ciumenta, você pode ligar pra mim. Mas eu acho muito engraçado. Gente, ele fala: a Vives quer falar com você. É ele que quer falar com eu. Não, mas é legal a gente falar também que a gente tem um grupo. Nós temos um grupo, nós três, chamado Pautas Polêmicas. Pois é. Ambiente seguro. Que tá em Vegas, fica em Vegas. Exatamente. Então, agradeço muito pelo convite. Foi bem assustador, bem diferente, porque eu acho que desde da primeira vez que eu empreendi, eu não me lembro de estar na cara assim... Sendo entrevistado? Sabe? Que foi a época que eu fazia live, então... Né, remete várias memórias, várias coisas. Quando eu sentei aqui, eu fiquei meio assustado. Não sei se você percebeu. Eu fiquei meio assustado, fiquei meio incomodado, mas agora eu já tô bem já. Que bom.
E eu compartilho muito do que a Aline fala. Como eu falei, eu tenho a sorte de ter uma das pessoas mais inteligentes, mais incríveis da minha vida do meu lado. E o clique, quando eu entendi que o que eu tô fazendo, né, pra não evoluir isso daí, entendeu? Tendo essa sorte que eu tenho. E aí é baseado nisso que eu acordo todos os dias, que eu procuro evoluir todos os dias. Então eu sei que é pouco tempo, 1 ano, acho que é pouco tempo de tentar fazer essas coisas assim. Mas... Vou te dar uma frase, quer? Manda. Me ajuda aí. Intensidade distorce o tempo. Intensidade distorce o tempo. Olha! Eu não lembrava, verdade. mas eu conheço a frase, mas não lembrava. Faz todo Boa. sentido pra tua situação. Sim, E- quando uma coisa é muito boa, parece 1 passar ano é rápido. pouco tempo, mas a intensidade distorceu o tempo. Isso, exatamente. E é o que eu falo. 2 coisas. Mude seu ambiente e se seu relacionamento é a sua empresa, não tem por que mudar. Trate do jeito que você trata o seu relacionamento da sua casa pra dentro da sua empresa. Sendo É assim que respeitoso. funciona. Sendo respeitoso, Né? Que obviamente. também pensa bem. Gente, foi ótimo. Muito obrigada, Vi, Eu pelo que convite. agradeço. É um prazer conversar com você sempre. Aqui Sempre. gravado, fica registrado que é um prazer, mas é um prazer sempre. Muito bom. E você que ficou aqui, que investiu seu tempo no 2V Podcast, eu agradeço muito. Esse investimento, ele realmente não tem retorno, então você tem que trazer isso para a vida. Palavrinhas de sempre. Curte, compartilha, segue o canal, isso ajuda bastante a gente. E obrigado por você estar aqui.